No vídeo de hoje, vamos estudar a estática dos fluidos. Recordem que em mecânica dos fluidos estudamos as forças que atuam em uma partícula fluida. As forças de campo são aquelas que atuam sobre um elemento de volume. Para as aplicações da nossa disciplina, vamos considerar apenas a força da gravidade, ou seja, o peso do corpo fluido. As forças de superfície são aquelas que atuam em um elemento de área. Recordem das lições anteriores que podemos dividir a força de superfície em uma componente normal e duas tangenciais. Lembrem ainda que apenas as componentes tangenciais geram tensão de cisalhamento. Em estática de fluidos, estudamos as aplicações onde a tensão de cisalhamento do fluido é nula. Ou seja, atuam sobre o corpo apenas a força da gravidade e a componente normal da força de superfície. Recordem ainda que forças de superfície geram tensões. Nas lições anteriores, estudamos o conceito de tensão em um ponto, ou seja, a definição da tensão para uma partícula material. Nas aplicações da estática dos fluidos, como a componente da força tangencial é nula, a tensão de uma partícula material pode ser simplificada da seguinte forma. Ou seja, temos apenas a tensão devido à força normal. Recordem que a componente normal da tensão é a definição da pressão. Para um corpo fluido com tensão de cisalhamento nula, a pressão em um ponto é independente da direção. Esta conclusão é conhecida como a lei de Pascal. Desta forma, temos que as componentes σxx, σyy e σzz são iguais a menos P. O sinal de menos é necessário para indicar a correta direção da força normal. Por fim, podemos escrever a tensão em um ponto como menos P vezes a matriz identidade. Podemos agora determinar a força normal em um ponto a partir da tensão, de acordo com a seguinte relação. O vetor da força normal Fn é igual ao produto escalar de menos P vezes o tensor identidade com o vetor normal externo ao elemento de fluido. Podemos simplificar este produto escalar e calcular a força normal como menos P vezes o vetor normal N. Vamos rever as forças que atuam em um corpo fluido com tensão de cisalhamento nula. Precisamos descrever a resultante dessas forças para todo o corpo fluido. Temos, então, a força da gravidade, que pode ser determinada integrando ρ vezes g em todo o volume de fluido. E a força normal, que é determinada pela integração da força Fn em toda a superfície do corpo fluido. Lembrem que Fn é igual a menos Pn. Para chegarmos a um balanço de forças para o volume de fluido, é mais conveniente escrever o cálculo da força normal de uma integral em área para uma integral em volume. Assim, precisamos recordar o teorema da divergência para uma grandeza escalar qualquer f. E escrever o cálculo da força normal para um corpo fluido como menos a integral em volume do gradiente da pressão. Podemos agora fazer o balanço de forças para o corpo fluido. Existem duas possibilidades de balanço quando a tensão de cisalhamento é nula.
A primeira é aquela onde a aceleração do fluido é nula. Neste caso, o fluido está parado ou movendo-se a uma velocidade constante, e o balanço de forças é igual a zero. O segundo caso é aquele onde o fluido está sobre uma aceleração constante e o balanço de forças é igual a uma constante. Vamos considerar o balanço de forças para o primeiro caso, ou seja, a aceleração do fluido é nula. Recordem que temos duas forças atuando sobre o corpo fluido. A força de campo e a força de superfície. A força de campo é a força da gravidade e a força de superfície é a força normal devido à pressão. Podemos condensar todas as integrais em volume e escrever o balanço da seguinte forma. Note que se a integral é igual a zero, o integrando também é nulo. Chegamos, por fim, à equação básica da estática dos fluidos. Esta é a equação de conservação para um fluido em repouso ou um fluido com aceleração nula. No sistema de coordenadas cartesiano, a equação básica da estática dos fluidos é descrita da seguinte forma para as coordenadas x, y e z. Até o nosso próximo vídeo.